Olá! Você sabe quais são os principais impactos da pandemia da Covid-19 na nossa saúde mental? Não sabe? Então vem comigo que eu vou te explicar. Desde o início da pandemia, a nossa vida foi atravessada por inúmeras exigências, tanto sociais quanto sanitárias. A nossa vida já não é mais a mesma e, obviamente, que diante de tanta mudança, nós também mudamos. E cada um tem uma capacidade diferente de se adaptar ao novo. Algumas pessoas têm mais facilidade e, por outro lado, algumas pessoas apresentam muitas dificuldades. E isso vai depender da personalidade de cada pessoa e, obviamente, do contexto social no qual essa pessoa está inserida, ou seja, como e o quanto ela foi afetada pela pandemia da Covid-19. A partir disso, então, a gente já pode perceber que a maneira de lidar com os impactos da Covid-19 na nossa saúde mental vai depender de duas vias. Primeiro, a questão interna, que é a nossa personalidade e os nossos recursos próprios para lidar diante das adversidades da vida. E segundo, o nosso contexto social, onde a gente vive, em que cultura que a gente está inserido, o quanto e como essa pandemia afetou a minha vida social, familiar, o meu trabalho, os meus estudos. Mesmo a saúde mental sendo algo altamente subjetivo, ou seja, vai depender muito de cada pessoa, a gente, de modo geral, pode citar alguns sentimentos, algumas emoções, algumas reações mais frequentes nas pessoas durante esse período tão delicado. Eu vou começar falando sobre o medo. Muitas pessoas começaram a sentir um medo que antes nunca sentiram. Um medo de morrer, um medo de pegar doença, um medo de perder pessoas amadas ou até infectar essas pessoas. Um medo de sair na rua, um medo de perder o emprego. O medo acabou se tornando um sentimento comum e frequente para muitas pessoas, sejam elas crianças, adolescentes, adultos jovens ou idosos. A sensação de tédio, o sentimento de solidão também afetou muitas pessoas. A gente precisou ficar e ainda precisa ficar em isolamento social. A gente precisou se distanciar de muita gente que a gente ama e isso obviamente vai impactar a nossa saúde mental. A gente tinha uma rotina de encontros e essa rotina foi pausada por tempo indeterminado. Então, as pessoas mais isoladas dentro de casa começaram naturalmente a se sentir mais sozinhas, mais solitárias, mais entediadas, e isso naturalmente vai ter impacto na saúde mental dessas pessoas. A raiva, a frustração e a irritabilidade também começaram a aparecer com mais frequência. Essa mudança no nosso estilo de vida, essa mudança na nossa rotina, essa diminuição da nossa autonomia e da nossa liberdade gera muita frustração. A gente teve que se adaptar a uma nova forma de viver praticamente de uma hora para outra. Nem todo mundo estava preparado para isso. Então, naturalmente, como consequência de toda essa imposição de mudança, a gente vai se frustrar, a gente vai sentir raiva e a gente vai se irritar. Antes mesmo da pandemia começar, já existia um número muito alto de pessoas convivendo com depressão e ansiedade. Depois da vinda da pandemia, esse número aumentou. Aqueles que já conviviam com essas doenças viram seus sintomas se agravarem, piorarem diante de tanta situação desagradável. E por mais que todos esses sentimentos, essas reações, essas emoções aqui citadas sejam extremamente comuns em nós seres humanos, a gente tem que ficar atento para o surgimento de alguns sinais, como por exemplo, alteração no padrão do sono, alteração no padrão alimentar, dificuldade de concentração, dificuldade de sentir prazer em atividades que antes eram prazerosas, dificuldade de conversar com as pessoas. Tudo isso pode ser sinal de que é hora de procurar ajuda. Para finalizar, então, eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o que acharam desse vídeo, o que acharam desse assunto abordado e também conta pra gente se você já teve Covid, se você conhece alguém que teve Covid.
Eu convido também você para conhecer o nosso Instagram, esse daqui, @PetSaude_Chico Mendes. O Pet Saúde Interprofissionalidades agradece ter você aqui e espera você para os próximos vídeos aqui no canal.